dia, bom dia. Só pedir para o pessoal da organização ver se traz o pessoal para dentro. É mais divertido falar quando a sala está cheia, né? Mas bom dia a todos. Agradecer o convite da organização para fazer a palestra. Primeiro ressaltar aí a atenção da organização no encadeamento, na grade que propuseram aqui, né? Para quem acompanhou mais cedo, a gente teve uma apresentação da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, onde ele aborda essa questão do setor de óleo e gás mais focado no Estado de São Paulo, mas vários dos temas dos dados que ele abordou, a gente vai percorrer aqui também na minha apresentação. E, em seguida, teve a apresentação da tendências, né, de uma consultoria com um cenário político-econômico que também guarda uma relação muito próxima com o nosso setor de óleo e gás, como também vou apresentar aqui. O que me foi pedido é que fizesse uma apresentação mais focada no setor como um todo, não necessariamente abordando especificamente a questão de lubrificantes e graxas. Aliás, para isso tem uma outra palestra da ANP acontecendo aqui no mesmo evento, né, de uma palestra mais técnica focada em lubrificantes. Mas o que foi solicitado aqui para a gente apresentar é um cenário mais amplo do setor. E aí eu vou trazer alguns dados de produção e exploração de petróleo e gás. E na segunda parte da apresentação, eu vou trazer alguns desafios regulatórios, o que a gente está vendo para frente, e aí sim eu vou ampliar um pouco o foco da apresentação, não só para o setor de exploração e produção, mas também falando um pouco do downstream e chegando aqui no segmento do setor onde os senhores e senhoras atuam. Tá? Vamos lá, então. Opa! Deixa eu ver se eu consigo dominar esse negócio aqui primeiro, né? Acho que foi. Vamos lá. Então, primeiro, alguns dados do setor para vocês verem como esse setor é importante para a economia brasileira, né? O que foi dito aqui pelo pessoal da Tendências em relação à recuperação da nossa economia, o fato é que o setor de petróleo e gás, a gente pode bater no peito e dizer o seguinte: olha só, eu já tenho uma contribuição muito forte para a economia do Brasil e a perspectiva é essa contribuição ela continue muito forte, né? Nós somos aqui, representamos 13% do PIB industrial. Então, para quem acompanhou a apresentação da Tendências, ela fala muito qual parte do investimento é responsável pelo PIB, né? Então, aqui a gente tem 13% do PIB industrial. Nós somos aqui, de 2000 a 2018, nós arrecadamos 386 bilhões em participações governamentais, que são distribuídas para os estados, para a União e para os municípios. Tá? Investimentos anuais em desenvolvimento tecnológico muito forte, empregos muito fortes. Alguns dados importantes: nós somos o 9º maior produtor mundial de petróleo e gás, tá? E possivelmente com o advento do pré-sal a gente vai conquistar mais alguns postos aí. E produção atual hoje aqui 2,6 milhões de barris, 111 milhões de metros cúbicos de gás, tá? E aqui temos 306 blocos em exploração, blocos que estão em estudos, e 304 campos em produção de petróleo, hoje produzindo. Tá? 97 grupos econômicos. Aqui é importante ressaltar, se você olhar para cerca de 15 anos atrás, nós tínhamos, no máximo, aí, uma dúzia de grupos econômicos atuando no país em parceria com a Petrobras. Hoje, nós já temos diversos empreendimentos onde grupos nacionais e internacionais operam esses campos de petróleo, sem a parceria da Petrobras, inclusive. Tá? Então, um crescimento muito grande de participações de outras empresas no setor. Aqui um mapa das bacias sedimentares do Brasil, né? O que a gente tem de exploração e produção é o seguinte: nós temos 3 diferentes ambientes de AIP, né? Um terrestre, um convencional marítimo, que é o que a gente chama de offshore, né? E, ultimamente, de alguns anos para cá, todos vocês acompanham pela mídia, né? O advento do pré-sal, o surgimento do pré-sal, que é uma área, é um polígono desenhado ali
no offshore brasileiro. Esse polígono está bem aqui, né? Tem o formato quase que de uma gravata, né? Então, esse aqui é o polígono do pré-sal, onde, por existir uma chance conhecida muito maior de sucesso na recuperação do óleo que está abaixo da camada do pré-sal, o governo brasileiro decidiu por implementar um modelo de contrato diferenciado para as áreas que estão dentro do polígono, ou seja, é uma área onde oferece menor risco exploratório e maior chance de sucesso. Daí um modelo específico onde o governo, né, a União e os estados arrecadam mais fruto dessa exploração de petróleo para as empresas privadas. Tá? Então, aqui também nós temos aqui o que a gente chama de convencional marítimo, por exemplo, a margem equatorial. Aqui temos promessas grandes na bacia de Sergipe e Alagoas, algumas áreas já foram licitadas recentemente, estão prestes a serem, com declaração de comercialidade prestes das empresas. Temos aqui outras bacias sedimentares que ainda estão em produção, ainda estão em exploração. E aqui, eu já tinha dito, áreas contratadas 304, né, em produção 306 exploratórios, os grupos econômicos. E o que eu acho mais importante ressaltar é o seguinte, olha só, o Brasil, a gente tem, dessas bacias sedimentares que estão destacadas aqui, menos de 5% delas estão exploradas para prospecção de óleo e gás. Tá? Então, para vocês terem uma ideia da dimensão do que isso representa, nós temos hoje no Brasil 30 mil poços perfurados, né, em comparação com a Argentina e Estados Unidos, quer dizer, a Argentina, que é o nosso vizinho aqui, um país muito menor do que o nosso, tem o dobro de poços perfurados na Argentina, e em comparação com os Estados Unidos, onde tem uma gama muito grande de empresas independentes, aí não tem nem como comparar. A gente tem aqui nos Estados Unidos, não sei se dá para vocês enxergarem aí, 4 milhões de poços perfurados nos Estados Unidos. Então, o que a gente vê é que o Brasil ainda tem um potencial muito grande para a exploração de óleo e gás. Então, qual é o nosso desafio? O desafio é o seguinte, é atrair a empresa certa para o ambiente certo. Dado aqueles 3 ambientes que foram mencionados ali, né, o terrestre, o convencional marítimo e o pré-sal, a gente tem perfis de empresas que são capazes, não só economicamente, mas também tecnicamente, de fazer a exploração nessas áreas. Então, no pré-sal, o que você tem é um grupo reduzido de empresas, são as chamadas majors, né, as grandes empresas que têm condições de atuar nessas áreas, porque requer um nível de investimento altíssimo e um conhecimento também altíssimo dessas técnicas de exploração. Afinal, a gente está falando aí de um petróleo que está situado a mais de 6 quilômetros abaixo do nível do mar, né, e tendo que perfurar, inclusive, quase 2, às vezes um pouco mais de 2 quilômetros da camada de sal. Então, isso requer, de fato, um conhecimento técnico muito importante e um lastro financeiro que também é muito importante. Então, nós temos aqui no pré-sal esses grandes operadores mundiais, né? Nós temos, nesse convencional marítimo, um mix desses grandes operadores, também com empresas de médio porte, empresas brasileiras. Hoje já temos empresas brasileiras privadas criadas exclusivamente para a exploração de petróleo e gás, e também temos grupos internacionais que vêm ao Brasil explorar essas áreas. E no ambiente terrestre, nós temos um outro perfil de operador, um operador de menor porte, são empresas também nacionais e estrangeiras, mas que também têm um expertise, né, específico para a exploração e produção de petróleo e gás natural em terra, né? E aí já é toda uma outra técnica de exploração e produção. E o importante é que, vamos dizer assim, de uns 6 anos para cá, com toda essa mudança regulatória que a agência vem implementando junto com o governo federal, o que a gente está promovendo no momento é uma interação muito forte dessas empresas operadoras com o mercado financeiro. Então, por isso, eu acho que a apresentação da tendência foi tão importante, porque, ao desenhar esse cenário político e econômico do Brasil, junto com a previsão para o futuro, você tem aí o posicionamento, uma leitura de instituições financeiras, de fundos de investimento, de bancos, que são as instituições que, junto com os operadores, vão
apropriar o lastro financeiro para essas operações, que são operações de alto valor financeiro. Então, é muito importante a leitura que essas instituições financeiras fazem no cenário político e econômico do Brasil, para que elas possam apoiar, né, ter confiança em apoiar as empresas que vão fazer, de fato, fazer a operação da exploração e produção de óleo e gás. Então, hoje no Brasil, como eu falei, nós somos o 9º produtor mundial de óleo e gás. Nós temos em torno aí 15,8 bilhões de reservas provadas. Reservas provadas são o quê? Já houve perfuração dessas áreas e essas perfurações já confirmam a existência de uma reserva, seja ela em terra ou no mar, né? Então, nós temos aí 15,8 bilhões de barris de óleo equivalente de reservas e uma reserva total de 27,9, quase 28 bilhões de barris. A reserva total, ela considera também estudos sísmicos que já indicam a existência de reservas, de volumes em reserva, porém ainda não houve perfuração que confirmam a existência desses volumes. Então, essa é a diferença da reserva provada e da reserva total. E aqui nós temos os números de petróleo e de gás natural. Aqui o nosso boletim anual de reservas, a gente tem aí a evolução da produção, a evolução da constatação das reservas de alguns anos para cá, de 2015 para cá, sendo que a barra em azul representa as reservas que são do pré-sal e a barra em verde, né, as reservas que estão fora do pré-sal, principalmente nas bacias marítimas, tá? E você vê claramente o crescimento e a importância do pré-sal para o Brasil nos dias de hoje. E a tendência é que essa diferença ela vai, inclusive, aumentar nos próximos anos. Nós temos aí algumas áreas no pré-sal que foram licitadas em 2015, 2016, que ainda não tiveram descobertas, mas que estão próximas a terem descobertas. E também temos alguns leilões aí em 2018, em 2019 ainda, e nos próximos 2 anos, que vão certamente aumentar essa diferença da reserva advinda do pré-sal. Então, o pré-sal é um evento muito importante para o país, e aqui a gente tem a evolução da comprovação de reservas. Na mesma linha, vocês podem ver aqui o gráfico que apresenta a produção de óleo e gás do país de 2015 para cá, de 2008 para cá. A linha vermelha que vai na crescente é a linha do pré-sal. Então, hoje o pré-sal é responsável por 60% da nossa produção diária de óleo e gás, tá? E vocês veem aí que aqui por torno de entre 16 e 17 é onde houve esse cruzamento aqui da linha de crescimento do pré-sal e da linha que representa a produção advinda de outras áreas marítimas, tá? A linha amarela aqui é a produção terrestre, que se mostra estável, né? O fato é que nós temos o pré-sal crescendo muito bem e nós temos aqui as regiões fora do pré-sal com declínio na produção, o que também apresenta para nós uma oportunidade muito grande, porque a maior parte, 95% da produção desses campos aqui, que são fora do pré-sal, são da Petrobras. E a Petrobras hoje tem uma diretriz estratégica muito clara de não investir grandes recursos nesses campos. Ou seja, são campos antigos, mas que, se houver interesse de outras empresas em adquirir essas áreas da Petrobras e fazer novos investimentos nesses campos, eles podem, sim, aumentar o fator de recuperação de óleo e gás, e essa linha aqui ela pode voltar a crescer. Então, esse é um dos pilares que a gente está trabalhando hoje, tá? Aqui é o mesmo gráfico da linha de tempo, só que, ao invés de barril de óleo equivalente, a gente está falando de produção exclusivamente de petróleo. Tá? Então, eu já mostrei os dados de produção aqui com 2,56 milhões de barris dia. Aqui é a participação do pré-sal. São 16 campos que estão produzindo no pré-sal hoje, e essa produção em torno de 60%, aí 61%, exclusivamente de petróleo.
E aqui o mesmo gráfico, só que para gás natural agora. Tá? Também é clara a diferença aí, a importância do pré-sal, o crescimento do pré-sal nos últimos anos, com a diferença de que gás natural a gente tem uma produção bem estável terrestre, que está crescendo, inclusive, e alguns campos que oferecem aí uma verticalização com o setor elétrico, né? O gás vai direto para a termoelétrica, como é o caso lá do Maranhão, e outros, esse modelo do Maranhão está se replicando para outros estados brasileiros. O próprio secretário de Desenvolvimento aqui de São Paulo, hoje de manhã, falou em projetos onde vão ter termoelétricas aqui no estado de São Paulo, com insumo de gás natural, né? Então, um modelo de sucesso. Mas o fato é que a produção de gás natural ela é muito forte nessas áreas do pré-sal. Há um desafio de como aproveitar esse gás melhor. Isso depende de investimentos novos em infraestrutura, depende de um novo mercado de demanda para esse gás, mas o fato é que o pré-sal vai trazer, sim, um excedente de gás natural muito forte, e aí nós temos um desafio a nível de governo, em termos de planejamento, e a nível de empresas privadas, em termos de investimento, para aproveitamento desse gás que vai surgir com o pré-sal nos próximos anos. Bom, falamos aqui do passado, né, dos 2008 para cá, como é que as curvas estão se comportando. Agora vamos falar entre nossas previsões para os próximos 5 anos, 2019 a 2023. Tá? Essas previsões elas são feitas com base em dados declaratórios das empresas. As empresas elas têm por obrigação apresentar para a ANP o que a gente chama de Plano Anual de Produção, e apresentam isso, qual é o plano de investimento das empresas a cada ano para os próximos 5 anos, e com base nesses planos, nós apresentamos os dados para o mercado. Tá? Então, aqui, com base nesses dados que são apresentados nos planos de produção, a gente tem a expectativa de crescimento de aí, em torno de 46% em relação à produção de barril de óleo equivalente. Então, eu vou mostrar o mesmo gráfico para petróleo e para gás natural. Aqui o aumento da produção de petróleo. Então, o Brasil passa dos atuais, aqui o número atual, né, em torno de 2,56 no mês de junho, que é o dado que eu trouxe anteriormente. Esses dados são apurados mensalmente, então a produção do mês de junho foi 2,56 milhões de barris de óleo dia. Tá? E aqui a expectativa de crescimento, chegando aqui a 3,75 em 2023, o que já coloca o Brasil, confirmada essa expectativa, coloca o Brasil como uma posição de forte player mundial na exportação de petróleo, ou seja, na participação do petróleo como uma commodity comercializada mundialmente. Tá? E, lembrando, repetindo aqui, essas projeções são feitas com base no que nós temos hoje em relação aos dados das empresas. Esses dados eles são dinâmicos e, havendo novas descobertas, isso pode aumentar ainda mais. Tá? Então, essa é uma expectativa com relação ao que nós temos hoje de dados confirmados. Porém, apresentando novas descobertas, essa tendência é que esse número vai aumentar ainda mais. Mesmo gráfico focado em gás natural, também um aumento considerável na produção de gás, tá? Aumento aí, da ordem de 50%, e esse aumento aqui, ele principalmente vem, como eu disse, das áreas do pré-sal. Aqui a gente pode ver essa produção de óleo equivalente, né, a expectativa para os próximos anos, por bacia sedimentar. Né? Então, a bacia sedimentar de Santos, que é o que está aqui representado nessa cor laranja, vocês podem ver a expectativa de crescimento da produção de óleo e gás, ela vem muito fortemente da bacia de Santos, localizado aqui no offshore do estado de São Paulo. Tá? Então, essa aqui são as áreas do pré-sal que vão entrar em produção, e, contrariamente, vocês veem aqui a parte em azul, é a bacia de Campos, lá na área do Rio de Janeiro, no offshore do Rio.
aonde são os campos da Petrobras, esses campos antigos da Petrobras, Campo de Marlim, Campo de Albacora, que são campos que estão em produção há muito tempo e que, por a Petrobras não ter como estratégia prioridade de investimento essas áreas, você nota aqui um declínio na expectativa de participação deles na produção nacional. Tá? Então, aqui é também oportunidade de investimento, porque essas áreas fazem parte do plano de desinvestimento da Petrobras, e, a partir da entrada de novas empresas nessas áreas, pode haver um investimento que vai aumentar o fator de recuperação de petróleo e gás dessas áreas. Mas aqui é só para representar a diferença entre o crescimento esperado da Bacia de Santos e o decréscimo esperado da Bacia de Campos, pelos dados que nós temos hoje na agência. Previsão de investimento, aqui também nós temos só para dar uma noção de quanto esse setor investe anualmente, não só aqui discriminado, né, por perfuração, completação de poço, unidade de produção, escoamento, levantamento de geologia e geofísica, enfim. Então, cada corzinha dessa representa aqui um investimento em bilhões de reais. Então, vocês veem anualmente a importância desse segmento para a economia do país, não só em relação a valores brutos de investimento, mas também em relação à geração de empregos. É uma indústria que emprega muita gente e, como eu disse no início da palestra, a gente já vem aí com uma participação muito forte no PIB e um dos poucos setores que vinha já crescendo já a partir de 2016, mesmo no momento em que a economia do Brasil ainda se mostrava num período de fraca recuperação. A gente está vendo uma mudança hoje, foi colocado aqui pela Tendências, então já tem uma sinalização de que a economia está se recuperando, a indústria está se recuperando, porém, óleo e gás já vem sendo uma tendência de crescimento de investimentos já há alguns anos. Participações governamentais, como eu disse, royalties e participações especiais. Eu mostrei no primeiro slide, a gente arrecadou de 2000 a 2018 algo em torno de 384 bilhões de reais para os estados e municípios. A expectativa aqui é que somente nos próximos 5 anos, com aquele aumento da produção que eu mostrei, a gente arrecade aqui algo em torno de 307 bilhões de reais. Esses valores são distribuídos pelos estados, pela União, pelos estados e municípios. E aqui é só o que a gente colocou recentemente, alguns meses atrás, na página da agência. Hoje, nesses endereços aqui, qualquer prefeito, qualquer Secretaria de Desenvolvimento do Estado, qualquer cidadão pode entrar no site da agência, que, se tiver curiosidade, e fazer essa projeção de quanto o seu município, ou quanto o seu estado será beneficiado com a arrecadação de participações governamentais. Hoje, a gente tem um softwarezinho lá que faz essa projeção, faz esse cálculo, basta entrar nesse endereço eletrônico aqui. Bom, agora saindo um pouco do foco só de óleo e gás e indo também para os desafios regulatórios para os próximos anos. Tá? Então, a gente tem 2 eventos importantíssimos que geram toda uma necessidade de revisão do arcabouço regulatório da agência. O primeiro deles é um reposicionamento da Petrobras. A Petrobras, ao dizer para a sociedade que pretende concentrar investimentos no pré-sal e voltar a ser uma empresa muito mais de exploração e produção, isso resulta numa série de desinvestimentos da empresa. Vocês estão aqui, recentemente nós tivemos aí a venda da participação na BR Distribuidora, vocês veem ali que gás, que é a distribuidora da Petrobras que cuida de GLP, você vê um anúncio da Petrobras de venda de 8 refinarias. Então, tem todo um plano de desinvestimento da empresa que altera a estrutura do nosso mercado. O fato é que nós temos um mercado concentrado, uma regulamentação que foi feita tendo a Petrobras como empresa preponderante, e hoje a gente tem uma realidade diferente para os próximos anos, e por isso precisamos mudar. Então, aqui vocês podem ver que, tanto na área de exploração e produção, como na área de gás natural e na área de abastecimento, um forte desinvestimento da empresa, venda de participações,
em ativos que vão trazer novas empresas e que demandam uma revisão da regulamentação da agência. Então, aqui, algumas medidas já adotadas. Em 2016, a gente teve o fim da empresa da Petrobras como operadora única. Tivemos uma lei que flexibilizou para que outras empresas internacionais viessem a operar no pré-sal. A partir de 2017, nós tivemos outras mudanças também, outras ações do governo federal em linha com a ANP. Aqui o calendário das rodadas, alguns programas do governo, Novo Mercado de Gás, o Abastece Brasil, o Renova Bio, novas políticas de exploração e produção, tudo isso no intuito de revitalizar a indústria, já entendendo o plano de desinvestimento da Petrobras e o plano de venda de ativos da Petrobras. Mas até aqui, até 2017, muito focado no setor de exploração e produção. Quando foi em 2018, nós tivemos aí no meio do ano a greve dos caminhoneiros. Está todo mundo lembrado aqui o impacto que foi para o país naquele momento. Em função da greve dos caminhoneiros, o governo acelerou uma série de outras medidas, aí sim, para o mercado de abastecimento. Então, começou a se falar em venda direta de usina para posto de gasolina, começou a se falar se faz sentido manter a verticalização ou proibir a verticalização, começou a se falar em bandeira, se vai ter bandeira ou se não vai ter bandeira dos postos. Enfim, tem uma série de assuntos que estão em discussão na agência hoje, no setor do abastecimento, e que o grande mote, o que motivou essa discussão, sem dúvida alguma, foi a greve dos caminhoneiros. Isso acelerou muito o processo de revisão da regulamentação do abastecimento. Aqui o nosso calendário de rodadas. Nós temos aí 14 rodadas planejadas de agora até o final de 2021. Existem resoluções do CNPE que formalizam esse planejamento. Então, aqui, em 2017, tivemos todas essas rodadas aqui. 2019, teremos a 16ª rodada para áreas convencionais de offshore, além da 6ª rodada do pré-sal e também da área do excedente de seção onerosa. Tudo isso vai acontecer ainda esse ano, entre entre outubro e novembro desse ano. E para 2020 e 2021, já sinalizamos quais são as rodadas que faremos. Isso é muito importante para o mercado financeiro e para as empresas que atuam na área de óleo e gás. Essa previsibilidade, esse planejamento é um fator importantíssimo para que as empresas se comprometam a investimentos no Brasil. Aqui, algumas ações relacionadas ao setor do upstream, em função desse plano de desinvestimento da Petrobras. Então, aqui só para citar algumas, tem a resolução do CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, onde dispõe sobre medidas de incentivo à exploração e produção, fala de prorrogação de áreas. Tem outra resolução do CNPE que estabelece a política de AIP, de exploração e produção, e também dá aquele cronograma das rodadas. Aqui, algumas decisões importantes, possibilidade de redução de royalties, ou seja, a empresa que comprovar que vai ter um incremento na sua produção, ela vai ter a condição de ter uma redução do pagamento de royalties sobre esse incremento. Tá? Oferta permanente de áreas, são áreas que estão na ANP para oferta permanente ao mercado. E aqui, uma resolução da diretoria que obrigou a Petrobras a se posicionar em relação a 254 áreas que estavam sob sua concessão, e a Petrobras vai ter que definir se ela vai continuar com essas áreas ou se ela vai devolver essas áreas para que novos investidores entrem no mercado. Tá? Então, aqui ela já sinalizou que 183 dessas áreas ela não vai permanecer no seu portfólio de investimento e vão ser ofertadas para novas empresas. Aqui, ações relacionadas ao setor de derivados de combustíveis. Então, são algumas ações, não são todas, mas algumas das ações do governo, no sentido de atrair novos investimentos para o setor de abastecimento. Nós temos aqui o programa do Renova Bio, que é um programa importantíssimo, onde o Brasil se compromete, no Acordo de Paris, se compromete com percentuais de redução de emissões de gás de efeito estufa.
Então, esse programa Renova Bio, que é um programa que incentiva os biocombustíveis, né, o etanol e o biodiesel, é um programa que tem participação direta no compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil em relação à redução de emissão. Tá? Nós temos aqui acesso à infraestrutura, isso é importantíssimo. Ontem mesmo tiveram licitações aí do governo de áreas portuárias aqui em Santos, né, e Paranaguá, lá no Paraná. Então, essa questão da logística que está concentrado ainda na mão da Petrobras ou de empresas estatais, a tendência é que seja feita privatização para que novos investimentos entrem nessa logística. E o secretário falou hoje aqui de manhã de ferrovia, de cabotagem, enfim, tem uma série de modais de infraestrutura que são importantes para para essa reestruturação do mercado que a gente vem falando. E aqui o anúncio da Petrobras da venda de refinarias, que também demanda ações do governo e da agência para ajustar a regulamentação do setor para que novas empresas tenham interesse em vir investir no Brasil. Tá? Então, são alguns exemplos de ações que promovem essas mudanças no setor de abastecimento, tendo sempre como foco uma mudança, uma saída da Petrobras de certos ativos e a necessidade de que novos investidores venham assumir esses ativos e esse papel que era exercido pela Petrobras. Então, aqui já recebi lá o sinalzinho, está acabando aqui o tempo, mas mostrar um último slide sobre o que a gente está vendo para o futuro frente a todas essas mudanças, né? Então, transição energética, isso aqui, eu trouxe aqui a fonte do estudo anual que a BP, a British Petroleum, faz, né? Ela é uma divulgação da empresa anual que é muito respeitada no mercado mundial e serve como referência para estudos de outras consultorias. Então, fato, né? O que nos diz hoje? O que a gente está projetando hoje em relação à transição energética? O mix de energia global será o mais diversificado do mundo, que o mundo já viu até 2040, com petróleo, gás e carvão e combustíveis não fósseis, cada um contribuindo com cerca de 25%. Isso aqui é uma mudança muito importante, porque hoje está concentrado aqui, ó, petróleo e carvão. Tá? No Brasil, principalmente. No mundo, o gás tem uma participação maior. Brasil, por exemplo, petróleo e carvão faz grande parte do mix energético, né? O que a gente está vendo para 2040 é um aumento muito grande de combustíveis não fósseis e aumentando, diluindo essa concentração em 25% para cada um desses insumos. A demanda por petróleo continuará crescendo, mas atingirá seu pico no final da década de 2030. Tá? Então, tudo isso aqui a gente está falando de projeção mundial, tá? Não é Brasil, projeção mundial. A demanda por gás natural cresce fortemente e ultrapassa o carvão como a segunda maior fonte de energia. Daí a necessidade de uma atenção muito grande para o gás natural no Brasil, porque a gente tem um crescimento da produção de gás no pré-sal e, ao mesmo tempo, uma fragilidade na infraestrutura, seja ela de dutos, seja ela de terminais, seja ela de unidades de tratamento do gás. Então, assim, a produção expectativa é que vai crescer, porém, temos uma estrutura precária que necessita urgentemente de investimentos para que possa utilizar esse gás excedente que virá do pré-sal. Opa, desculpa, como é que eu volto aqui? Aqui, o que vem se falando muito em relação à eletrificação e transição para uma economia de baixo carbono, né? Aqui, opção da sociedade e dos governos em relação à economia de baixo carbono. Então, isso é uma tendência mundial irreversível. Aqui no Brasil existe o programa Renova Bio, como eu disse anteriormente. Tá? Isso está acontecendo com mais rapidez nos países mais desenvolvidos, mas no Brasil também vamos chegar, estamos nesse caminho, né? Mudanças muito fortes na mobilidade, ou seja, está vindo aí carro elétrico, está vindo carro híbrido, está vindo autônomo, aplicativos. A gente já vê isso hoje no Brasil em menor escala, mas o fato é que toda essa questão de mobilidade ela é vista muito mais hoje como um serviço do que como um bem. Então, a tendência é que cada vez mais as pessoas usem mobilidade para chegar de um local a outro
como se fosse um serviço qualquer. Tá? E essa mobilidade vai trazer, essa mudança de paradigma, vai trazer novas formas de o veículo elétrico, o veículo híbrido e tudo mais. Rupturas tecnológicas devem acelerar, isso também é fato, não tem como brigar contra isso. E falando mais do Brasil especificamente, quer dizer, o Brasil possui matriz energética das mais diversificadas e limpas do mundo. Essa matriz ela deve ser aproveitada no processo de transição. O que eu quero dizer com isso? É que, por mais que o carro elétrico seja uma tendência mundial, com protótipos e já, inclusive, em produção em vários países do mundo, a tendência natural para o Brasil é aproveitar a experiência que nós já temos em relação ao programa do álcool, do etanol e o programa do biodiesel. Por isso, na minha opinião, o carro híbrido no Brasil vai entrar muito forte. Não necessariamente um carro especificamente, o veículo totalmente elétrico. O que a gente vai ter que fazer é uma transição respeitando as nossas particularidades, de uma matriz energética que já é muito limpa, né, que já tem uma diversidade muito grande de participação de combustíveis não fósseis, respeitar isso nessa transição da mobilidade, nessa transição de novos veículos, e aí eu acho que o veículo do híbrido ele ganha um espaço muito grande. Tá? Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Uma mensagem aqui final, dizendo que essas transformações, elas são transformações, são rupturas de estrutura, mas são grandes desafios, mas, ao mesmo tempo, são grandes oportunidades para que tenhamos novos investidores no Brasil e uma regulamentação com transparência, com competitividade e que possa abarcar essas novas empresas que pretendem investir no Brasil. Tá? Muito obrigado e fico à disposição para perguntas.